e sejam muito bem-vindos a mais um Signos e Símbolos. Caros energéticos, como é que vocês estão? Como é que vocês se sentem neste início de semana? Estamos aqui já na fase de Gêmeos. Quem por aí é nativo deste signo? Quem é que celebra aniversário esta semana? Vamos lá ver como é que o tarot nos vai orientar esta semana, que mensagens e dicas é que ele nos vai trazer. Então venham daí, ou venha daí, mas é a hora do tarot. Ora, muito bem, esta semana, de 9 a 15 de junho, vamos pedir orientação para esta data, para os 12 nativos. Ora, Aquário, Peixes, Carneiro ou Áries, Touro, Gêmeos, Caranguejo ou Câncer, Leão, Virgem, Balança ou Libra, Escorpião, Sagitário e Capricórnio. Muito bem. Esta semana aqui, vamos fazer aqui uma síntese dos mais favorecidos. Vão ser os nativos de Peixes, vão ser os nativos de Balança ou Libra e também aqui os nativos de Sagitário. Com uma semana mais dificultada, vamos ter os nativos de Escorpião e os nativos de Gêmeos e também aqui os nativos de Virgem com maiores desafios. Mas vamos lá começar por Aquário. O Aquário tem a carta de tarot, a Temperança. A Temperança vai trazer energia do equilíbrio. Esta é uma semana onde, de facto, vai ser sentida uma energia de maior harmonia, de maior sintonia e equilíbrio nas vivências. Ao nível amoroso, dentro de uma relação que já existe, é efetivamente os bons diálogos, a cumplicidade entre os casais. Ao mesmo tempo, também pode ser aqui um aviso de, em alguns casos, haver uma posição demasiado passiva, demasiado conciliatória para efetivamente promover mais esta paz na relação. Contudo, pode ser significativo de que de facto falta alguma ação da vossa parte, alguma manifestação e expressão. Portanto, para aqueles que isto fizer sentido, então está na hora também de se mostrarem mais nas vossas relações, nas relações também, mas nas relações sobretudo, mostrarem-se mais, expressarem-se mais e não estarem sempre numa posição onde aceitam tudo para não promoverem o conflito. Às vezes também, com diplomacia, vocês podem trazer a vossa verdade e trazerem mais iniciativa àquilo que é a vossa relação. Quem está solteiro é também aqui uma abertura de caminhos para conhecerem pessoas e, sobretudo, é uma carta que avisa que se podem conhecer pessoas mesmo que seja à distância e manter relações à distância é também uma possibilidade para estes nativos esta semana. Ao nível do trabalho, equilibrar. Portanto, no fundo, este equilíbrio vai fazer com que vocês dominem muito bem a área financeira, equilibrem muito bem o que ganham com o que gastam. É uma fase boa também para mediar conflitos, para reuniões, acordos, parcerias. Portanto, é uma semana que decorre aqui nessa profunda tranquilidade da vossa relação com os outros também. E isso vai favorecer aqui a área do mundo profissional e financeiro. É uma carta que também traz uma energia de continuidade e, portanto, para aqueles que já começaram algo e que mesmo que estejam a atravessar um período de alguns obstáculos, alguns desafios, sejam persistentes, sejam perseverantes e consistentes naquilo que já começaram. Não terminem nada a meio do caminho. Ao nível da saúde, rins e bexiga serão o ponto mais sensível, portanto, ingerir a água, andarem bem hidratados é aquilo que estes nativos devem se preocupar esta semana. Então, para os nativos de Aquário, carta de tarot, a Temperança e energia do equilíbrio. Agora vamos para os nativos de Peixes, com a carta de tarot,
olhem que eu até já me esqueci, o Imperador traz a energia da concretização. Esta é uma semana onde estes nativos vão, de facto, vão mostrar-se mais, vão ter mais visibilidade, vão estar muito ativos, muito líderes esta semana e, por isso, vão conseguir concretizar as situações a que se propuserem. Ao nível amoroso, dentro de uma relação, é domínio sobre as suas relações, é, de facto, querer projetar as relações mais ao alto, portanto, liderar, no fundo, a relação com o outro, tomar iniciativas, tomar ação, comprometerem-se mais, levarem mais a sério as relações. Lembro sempre que com esta carta o Imperador, há um lado, em algumas pessoas, portanto isto é sempre para quem se reportar a esta energia, algumas pessoas podem querer ser muito controladoras, quererem estar sempre na demanda, na linha da frente, a puxar a brasa à sua sardinha e portanto aqui é que devem ter algum cuidado, sejam flexíveis, não sejam autoritários, portanto, sejam antes democráticos, ouçam o que o outro tem a dizer, entendam também o ritmo do outro, sejam pacientes com as falhas ou os erros dos outros. Portanto, esse posicionamento muito inflexível, muito autoritário, possessivo ou dominador pode, de facto, prejudicar as vossas relações. Caso optem, então, pela flexibilidade, pelo desapego, também pela responsabilidade de dar lugar aqui àquilo que são as ações do outro, também isso sim vai favorecer as relações atuais. Quem não está numa relação e deseja ter uma, lá está, vai concretizar situações para que isso de facto possa acontecer. Vão promover convites, ou vão tomar iniciativas para socializar mais, ou vão aceitar convites e isso pode abrir também aqui o caminho para o campo amoroso. Ao nível do trabalho, é de facto uma semana poderosa e estes nativos estão a tomar conta, digamos assim, do seu mundo financeiro e a ter uma atitude profissional mais estratégica, mas sobretudo eu diria que mais disciplinada, mais consistente e, portanto, esta semana ganham visibilidade pelas atitudes e comportamentos que têm dentro do mundo laboral. Vão, de facto, supervisionar melhor aquilo que fazem, aquilo que os outros fazem, vão colaborar também com os outros e, portanto, há aqui um aumento desse crescimento financeiro e desenvolvimento profissional e também essa questão da visibilidade vai estar muito presente. É quase como se vocês ganhassem mais fama, digamos assim, mais valor pela admiração dos outros. Também lembrar aqui que este imperadorzinho, esta energia de imperador tem sempre um lado muito forte e às vezes até rebelde e com uma postura demasiado rígida. E é preciso também aqui nas relações com os outros haver flexibilidade para ouvir e compreender o que é que se está a passar à vossa volta. Essa é só uma dica aqui, mas é de facto uma energia muito benéfica se bem aproveitada. Ao nível da saúde, o estômago é o ponto mais sensível, portanto estes nativos têm que ter cuidado com os excessos, vícios ou com uma alimentação que não seja saudável. Para os nativos de peixe, carta tarot o imperador e a energia da concretização. Vamos agora para os nativos de Carneiro ou Áries. Carneiro ou Áries tem a carta de tarot o julgamento e o julgamento traz para estes nativos a energia da renovação, da reciclagem. No fundo, as melhorias necessárias para que haja maior plenitude para estes nativos. Então, reporta-se muito a uma lei de causa e efeito esta semana, onde estes nativos vão sentir muito que, de facto, tudo aquilo que promoveram no passado se refletiu já no vosso presente e, portanto, isso foi bom, não é? Se foi bom lá atrás, vocês vão perceber efeitos imediatos e recompensas imediatas desse bom. Caso contrário, vocês vão ter aqui uma grande oportunidade de trazer as melhorias, de perceber os erros cometidos e repararem, reciclarem e renovarem a vossa vida com uma força de coragem mais grandiosa. Ao nível amoroso, dentro de uma relação, é isso mesmo. Uma relação que já existe pode ter passado um período difícil e vocês estão mais maduros agora, estão mais conscientes do que é que têm que fazer agora
para que de facto ela seja funcional, para que ela resulte, para que ela seja mais saudável e, portanto, esta semana já vão estar nesse trabalho e já vão estar a ver também os efeitos positivos dessa situação. Ou então, simplesmente, se não o fizeram lá atrás, esta será uma semana onde vocês vão ter a chance, então, de observar isso, de compreenderem melhor atitudes, pensamentos, sentimentos negativos que influenciaram de forma desadequada a vossa relação e que agora vocês podem, então, colocar uma nova postura e trazer a reciclagem, a renovação dos laços. Para quem está sozinho, é também aqui a possibilidade de renovar a vida amorosa, de conhecerem alguém especial ou de se prepararem efetivamente para esse tipo de postura, de receptividade a conhecer alguém e, de facto, quando nós nos colocamos nessa energia, é certo que ela também acontece. Ao nível do trabalho, faz sentido dizer as mesmas coisas, portanto, melhorias dos erros, estratégias disfuncionais que agora vocês percebem o que é que podem melhorar, o que é que podem trazer como mais-valia para o vosso mundo profissional e financeiro. Portanto, tudo aquilo que vocês perceberam que também já não vos traz satisfação, vocês vão aprender a largar, vão aprender também esta semana a introduzir algo novo ou algo que de facto venha a promover maior estabilidade financeira. É uma energia que favorece sobretudo aquilo que são negócios de família e também tudo o que sejam heranças, testamentos, patrimónios, que estejam em fase de resolução, resolvem-se mais rapidamente esta semana. Ao nível da saúde, o fígado, a vesícula e as coxas são um ponto sensível. Para o fígado e para a vesícula, eu diria que resolver aqui emoções de raiva, de mágoa ou ressentimento pode ser aqui uma boa solução. Mas também não cometerem excessos alimentares, a zona dos quadris e das coxas, portanto a parte mais locomotora, com massagens, com exercícios também, para que ajudem então a promover mais saúde nesta área. Então, para os nativos de Carneiro ou Áries, carta de Tarot, o julgamento e a energia da renovação. Agora vamos para Touro. Touro tem a carta de Tarot, a Rainha de Copas, e a Rainha de Copas traz a energia da empatia. Esta é uma semana onde estes nativos estão mais sintonizados com as suas emoções, com o seu mundo emocional, portanto também estão mais receptivos às energias dos outros e isto permite com que eles sejam mais compreensivos com os outros, mas também terem uma maior autocompreensão de si mesmos. Isso é positivo, desde que também aqui não se deixem influenciar negativamente pelas emoções alheias, porque às vezes com esta energia nós ficamos um bocadinho tipo esponja, não é? E absorvemos todas as energias, as boas, ainda bem, as más temos que filtrar, temos que ter alguma cautela. E pronto, esse é o aviso também aqui desta energia. No entanto, ela é bem aproveitada nas relações com maior compreensão, com maior bondade. Também um estado onde vocês promovem maior afeto físico, emocional também. E isso será muito positivo e vai estimular de forma positiva as vossas relações. Quem não está numa relação e deseja ter uma, há aqui também esse processo de receptividade, de conexão maior com as pessoas, e então podem acontecer novos namoros para estes nativos esta semana. Ao nível do trabalho, uma semana onde vocês vão receber apoio, vão apoiar. Lá está, a empatia será o ponto forte, portanto vocês também aqui com este processo de apoio promovem muita cooperação, muita compreensão no mundo do trabalho. A vossa intuição está mais apurada e por isso ela vai servir para indicar caminhos ou para resolver situações, para tomar decisões. Usem-na nesse sentido. Ao nível da saúde, trabalhar mais o campo emocional, portanto tudo que sejam terapias que ajudem nesse sentido, a ter autocontrole, a ter de facto uma maior gestão do mundo emocional, são boas para estes nativos. Tudo também se refere ao elemento água, também é positivo. Então, para os nativos de Touro, carta de Tarot, a Rainha de Copas e a energia da empatia. Agora vamos para Gêmeos. Gêmeos tem a carta de Tarot,
o Rei de Espadas. O Rei de Espadas traz a energia do controlo. Esta é uma semana mais rígida, mais dura e mais mental. Portanto, ser mental também é uma coisa que estes nativos já sabem fazer. No entanto, todo este controle que podem vir a sentir esta semana, podes controlar tudo. Na realidade, podes controlar tudo. Portanto, quem muito quer controlar acaba por, de facto, criar aqui situações de descontrole. E o que estes nativos esta semana têm que treinar também é aqui essa situação de que não dá para controlar tudo, a não ser obterem um controle sobre si mesmos. E então, se exercerem aqui uma influência positiva sobre os outros, isso será então um ponto muito forte. Caso vocês exerçam uma influência negativa, também podem deitar e podem deitar situações aqui a perder, não é? E prejudicar relações, sobretudo. Ao nível amoroso, dentro de uma relação que já existe, é de facto um período onde esse controle, ou essa exigência, ou cobranças, ou de facto a falta de gestão dos conflitos, ou alguma falta de campo emocional, digamos assim, nos conflitos, vocês a quererem gerir muito as coisas sobre o ponto de vista mental e, portanto, só usando essa energia não é suficiente se nós não utilizarmos as duas energias, que é a razão e a emoção. Temos sempre aqui algum tipo de perda, não é? São as duas juntas que nós temos que usar de forma equilibrada. Caso vocês não usem, vão ter tendência a polarizarem, entrarem demasiadas vezes em conflito, a serem mais frios e distantes a lidar com os outros e, portanto, façam essa observação, percebam como é que vocês estão a reagir às situações. Podem ficar muito impulsivos, muito reativos, muito intolerantes e estes nativos têm então que lidar com isso esta semana da melhor maneira possível. Então, tragam também a emoção, sejam resolutos, resolvam as coisas, não deixem para amanhã, mas ao mesmo tempo também sejam mais flexíveis e tolerantes aos erros dos outros, aos vossos próprios erros. Isso pode ajudar então a relação no meio de alguma instabilidade ou conflito a ir para um lugar mais positivo. Quem não está numa relação também pode ter dificuldade em se conectar aos outros precisamente por causa deste tipo de postura, ou está muito argumentativo, ou está muito julgador, ou muito crítico, ou muito autocrítico, portanto, e com medo também se promove aquela capa de defesa, não é constante, ou de ataque, para que não seja atacado. Então percebam em que ponto estão. E algumas pessoas, se de facto desejam conectar-se com alguém, e hoje em dia é uma dificuldade deste século, essa conexão é uma dificuldade, por isso procurem terapias, procurem algo que vos ajude nesse sentido. Ao nível do trabalho, é uma semana poderosa, porque vocês, como estão mentais, também conseguem rapidamente pensar soluções, rapidamente usar estratégias que de facto vos tragam mais completude, mais estabilidade também, mais eficácia a esse nível. Mas também aqui no trabalho têm que promover flexibilidade, tolerância, etc., porque vocês estão um pouco... Lá está, esta energia de controle às vezes faz com que sejamos muito retilíneos, demasiado objetivos e às vezes não conseguimos ter uma visão ampla, não conseguimos pôr outras variantes. E é importante que vocês também aí percebam como é que podem ouvir a opinião dos outros, como é que a podem também usar dentro daquilo que é o vosso mundo do trabalho. Mas é uma semana onde vocês estão de facto determinados a chegar mais longe e podem muito bem chegar. Ao nível da saúde, stress e ansiedade muito constantes, portanto, toda esta fachada de controlarem ou de quererem controlar ou de serem muito responsáveis, de assumirem as vossas responsabilidades, às vezes as responsabilidades de toda a gente, é de facto uma forma muito desgastante e esta semana vocês têm que fazer mesmo algo que vos relaxe, estar com pessoas positivas, fazerem coisas que vos divertem e dão prazer, vai ajudar
é que vocês não sejam tão controladores e mais flexíveis. Então, para esta semana, para os nativos de Gêmeos, carta de tarot, Rei de Espadas e energia do controle. Agora vamos para Caranguejo. Caranguejo ao Câncer. Também tem aqui um rei, mas é o Rei de Paus. O Rei de Paus traz a energia do dinamismo. Este rei aqui traz esta energia de proatividade e ele é uma energia que domina a interação, sobretudo, e domina a expressão dos nossos próprios valores. Portanto, é isso que estes nativos vão sentir esta semana, ou devem promover esta semana, a expressão dos vossos valores, dos vossos princípios, de quem é que vocês na realidade são, e, portanto, é isso que vai impactar de forma positiva. Aqui, digamos assim, uma dinâmica mais negativa desta energia é a possibilidade de, às vezes, vocês serem ou tomarem uma postura mais egocêntrica, ou pode ser vista até como algo arrogante, porque lá está, esta proatividade, este dinamismo todo, às vezes pode ser confundido, digamos assim, com uma sobrevalorização pessoal. Portanto, é só aí que temos que dar aqui digamos assim, algum senão a esta energia. Mas canalizando então para esse lado bom do dinamismo, da proatividade, da expressão dos vossos valores em verdade para os outros e influenciar os outros de forma positiva, vai de facto também trazer uma semana muito positiva a vários níveis. Ao nível amoroso, vocês estarão mais atraentes, mais magnéticos e, portanto, com uma postura mais sedutora, mais conquistadora. Portanto, é energia mesmo. Eu nem diria que às vezes é comportamento, é energia, porque essa postura de atitude também, de ação, de movimentação, é encantadora aos olhos dos outros. Também, se vocês estiverem mais alegres, mais entusiasmados convosco mesmos, isso também será sentido pelo outro. Então, esta é uma semana onde a relação, a física também, a química, tudo isso vai funcionar muito bem esta semana. Vão trazer esse projetar a relação, expandir a relação para níveis superiores e, portanto, é muito positiva, quer para as relações que já existem, quer para futuras relações. Portanto, esta capacidade de seduzir, de atrair os outros, vai promover a hipótese, de facto, daqueles que estão solteiros, de atraírem alguém para a sua vida. Ao nível do trabalho, eu diria que aqui o ponto forte é esta proatividade. Portanto, vocês vão colocar em ação planos, projetos. Se algo faltar, vocês vão saber como obter o conhecimento, como incrementá-lo. Vão, lá está, expressar melhor os vossos ideais, os vossos valores, as vossas intenções, vão ser melhor compreendidos e também a vossa visibilidade aumenta aqui. Vocês vão ter mais admiração dos outros precisamente pela vossa postura. Cuidado então com aquela questão da arrogância, não é? Às vezes pode ser que às vezes tanto autoencantamento, às vezes coloca-nos aqui numa situação onde podemos, ainda que inconscientemente, sentir-nos superiores. E, portanto, essa é o único senão desta energia. De qualquer das maneiras, é uma carta forte para vocês irem adquirir mais conhecimentos, para vocês, de facto, se expandirem mais e mostrarem-se mais no campo profissional. Esta semana vão dar cartas, com certeza. Ao nível da saúde, aqui equilibrar mais o corpo e a mente, que é difícil, não é? E que devia ser uma rotina diária para todos nós. Então, estes nativos esta semana vão ter que trabalhar mais aí, nesse equilíbrio do corpo e da mente, com exercício físico, com exercícios de relaxamento, a meditação, as boas leituras, são de facto algo que ajuda muito. Pode ser aqui, em alguns casos, também a necessidade de fazer assim um check-up, de ver se está tudo ok, exames de rotina, etc. Também podem ser aqui uma possibilidade para esta semana. Então, para os nativos de Caranguejo ao Câncer, carta de tarot, Rei de Paus e a energia do dinamismo. Agora vamos para Leão. Leão tem a carta de tarot, o Cavaleiro de Copas, e o Cavaleiro de Copas traz a energia do romance. Esta é uma semana onde estes nativos vão estar mais encantados ou quererem se encantar pela vida. Vão, de facto, também estar numa energia
de maior afeto, de maior romantismo, é isso mesmo. Esta carta é muito romântica e, portanto, é assim que a temos que ver. Portanto, o romantismo é, de facto, uma coisa também muito positiva, embora possa, às vezes, criar alguma instabilidade no sentido de que também pode ser ilusória. Então, esta é uma semana que é boa para incrementar afetos, para tirar planos, projetos e sonhos da gaveta, colocá-los em ação, mas, ao mesmo tempo, com os pés no chão. Então, ao nível amoroso, dentro de uma relação, estes nativos vão tomar mais iniciativas, vão de facto estar mais amorosos, vão fazer mais convites ou promover de facto mais ação dentro das suas relações do ponto de vista sentimental, portanto, emocionalmente vão se mostrar mais e isso é um aspecto positivo. É preciso é que sejam mais estáveis, não é? Porque este encantamento que traz esta carta às vezes pode causar aqui alguma instabilidade, porque é um cavaleiro, os cavaleiros têm muito uma energia muito adolescente e por isso podem estar um pouco inconstantes, uns dias muito sonhadores, outros dias menos, portanto estes nativos têm que ser mais consistentes, digamos assim, romancear, a falar ou trazer mais o aspecto afetivo e emocional, mas ao mesmo tempo também controlar, digamos assim, uma visão mais romantizada das situações. É uma carta de estímulo para o mimo, para o afeto, para a intimidade e, portanto, isso vai favorecer com certeza as relações já existentes. Para quem não está numa relação, eu diria que vai criar aqui abertura, vai tomar iniciativas, vai aceitar convites, ou lá está, nesse promover de interação social, vai de facto também encantar-se mais por alguém e isso pode ser positivo, desde que vocês também tenham os pés assentes na terra para fazerem as melhores escolhas para vocês. Ao nível do trabalho, é o tal tirar da gaveta os sonhos, os planos, os projetos que entretanto por lá foram ficando e portanto esta é uma semana onde vocês vão precisar de se sentir mais conectados com as vossas tarefas, vão procurar mais ter realização pessoal naquilo que fazem. No fundo é procurar encontrar dentro do mundo financeiro e laboral algo que vocês realmente gostem. E, portanto, essa postura vai-vos ajudar a atingir as vossas metas. É, de facto, necessário que nós corramos atrás daquilo que desejamos. Com os pés assentes no chão, mais uma vez reforço, mas é preciso também ter esta coragem, esta ousadia e este entusiasmo para fazer as coisas acontecer. E esta semana, aí, com os pés no chão e focados nesse entusiasmo, naquilo que querem realizar, vocês também vão pôr pernas ao caminho. Ao nível da saúde, controlar mais este sistema emocional, que pode ser instável esta semana. Encantamento, desencantamento, amor, medo. Portanto, tudo isso esta semana pode estar a fazer efeito em vocês. Tudo o que sejam terapias que ajudem a gerir as emoções, tudo o que seja o elemento água também vai colaborar a favor dos nativos de Leão. Então, para eles, carta de tarô, Cavaleiro de Copas e a energia do romance. Agora vamos para Virgem. Virgem tem a carta de tarô, a Rainha de Espadas, e a Rainha de Espadas traz a energia da racionalidade. Portanto, também aqui muito semelhante ao nosso Rei de Espadas, esta racionalidade toda desta semana é positiva para resolver problemas, é positiva para colocar limites, pode de facto às vezes ser fria e distante e no que diz respeito a relações com os outros tem que ser supervisionada. Porquê? Porque realmente também aqui vocês podem perder o contacto com o mundo emocional ou fazerem força nesse sentido e quererem ser demasiado racionais. Eu lembro que as duas forças unidas criam até uma outra força, que é a força da intuição, que nos faz ver para além do que temos em mãos. E é isso que, de facto, nos promove, digamos assim, maior capacidade de fazermos as escolhas certas. Então, esta semana, lidarem muito com esta racionalidade, aproveitarem para aquilo que ela serve de facto, mas terem alguma cautela do ponto de vista das interações com os outros. Ao nível amoroso, dentro de uma relação, pode ser de facto um conflito ou a necessidade de tomar conta de um conflito, de uma situação que entretanto não foi resolvida e que esta semana precisa então de ser olhada, de ser tomada consciência e de a tentarem resolver.
para um lado ou para o outro. Esta é uma semana onde vocês estão muito solucionadores de problemas. Dentro das vossas relações, solucionem as situações, mas também aqui não prejudicando o vosso lado emocional. Percebam quais é que são os vossos limites, percebam quais é que são os limites do outro, respeitem isso, sejam pacientes. Portanto, a paciência também tem que ser exercitada quando estamos muito racionais, porque às vezes lá está, ficamos mais intolerantes, mais impacientes aos erros dos outros, ficamos numa postura mais de ataque ou de fuga, e isso não serve. Então, esta semana, vocês, se utilizarem bem esta energia de racionalidade, vocês vão conseguir ter conversas francas, honestas, mas também sensíveis e tolerantes, e vão definir melhor o rumo para as vossas relações. Quem não está numa relação também pode ter dificuldade em estar receptivo, ou então pode ser uma fase onde vocês também promoveram mais autoconhecimento e estão mais resolutos naquilo que efetivamente vocês querem e naquilo que vocês não querem no campo amoroso. Isso é positivo, desde que também sirva aqui para alguma flexibilidade, não é? De poderem conhecer pessoas não tão dentro daquilo que vocês criam na vossa cabeça, mas que vos prepare para vocês perceberem quais é que também são os vossos limites, o que é aceitável numa relação, o que é que não é, os vossos princípios, valores, etc. E, portanto, quem sabe de facto quem sabe para onde vai, chega lá de uma outra maneira. Ao nível do trabalho, aqui é uma semana onde vocês estão, de facto, muito capazes de solucionar problemas financeiros que possam surgir ou problemas dentro do campo do trabalho. É uma semana onde a vossa inteligência mental está mais sublinhada, portanto, vocês têm mais insights, têm de facto também mais eficiência a tratar das coisas, a gerir os recursos, a supervisionar, a estabelecer metas, a atingir objetivos. Então é uma semana também aqui de caminhar para maior independência e autonomia no mundo laboral e financeiro. Ao nível da saúde, esta semana vocês devem prestar atenção ao vosso corpo, aos sinais que ele vos dá. Este contacto que nós temos com o nosso corpo às vezes é perdido pela falta de atenção, e é importante que vocês tenham essa sensibilidade de perceber o que é que o vosso corpo vos está a sugerir que vocês façam. Então, liguem-se a isso. Para os nativos de Virgem, carta de tarô, Rainha de Espadas e a energia da racionalidade. Vamos agora para Balança. Balança ou Libra, com a carta de tarô, o mundo tem energia da prosperidade. Esta é uma semana muito próspera para estes nativos, porque eles estão de bem com a vida, estão de bem consigo mesmos, estão gratos por tudo o que já foi vivido e por tudo aquilo que ainda querem viver. Toda esta postura, toda esta energia sentida é de facto muito próspera e abre muitos caminhos. Então toca a usufruir, porque nem sempre estamos aqui, e quando estamos, boa lá, vamos tomar balanço para a vida. Ao nível amoroso, dentro de uma relação que já existe, é de facto essa plenitude a ser atingida, é esse reconhecimento de que os erros, as aprendizagens, as coisas difíceis que foram resolvidas vos trouxe para um patamar superior. Vocês olham os erros e as aprendizagens com muita gratidão, com muita percepção do que é que aquilo vos trouxe, não é? E então isso vai beneficiar muito as vossas relações com cumplicidade, com amizade, com intimidade, com alegria, com sorrisos partilhados. Quem não está numa relação e deseja ter uma, essa manifestação interior atrai relações saudáveis e, portanto, vocês estão a fazer ou ter essa capacidade de ter o princípio da atratividade e, portanto, é uma semana com grandes oportunidades para terem relações mais prósperas também. Ao nível do trabalho, aqui também se promove o crescimento e o desenvolvimento. Vocês estão muito criativos, estão muito aptos a receber informação, a partilhar informação, a criar, digamos assim, portas, a abrir portas, a deixarem a vida fluir de uma forma tão positiva, tão otimista, que de facto é quando estamos aí, nesse tipo de vibração, que muitas coisas começam a acontecer. Então esta semana é só deixarem fluir. Ao nível da saúde,
aqui é a energia da autocura. E, efetivamente, estes nativos conseguem ter esta semana esse poder de tomar domínio sobre o seu corpo físico, mental e emocional. E, portanto, é aí que a autocura se promove, mesmo que haja algum problema, mesmo que esteja numa situação de convalescença, tudo será rápido, precisamente porque vocês têm a energia certa para comandar a vossa vida para onde vocês mais desejam. Então toca aproveitar esta semana, nativos e nativas de Balança, com a carta Tarot Mundo e a energia da prosperidade. Agora vamos para Escorpião. Escorpião tem a carta de Tarot, o enforcado. O enforcado traz a energia da desmotivação. Bom, esta é uma energia bem oposta à energia anterior, onde estes nativos podem ficar bloqueados em algumas situações, onde podem sentir estagnação ou ficar em estado de choque em alguns acontecimentos e não saber como ultrapassar. Bem, vejam bem que às vezes é precisamente neste tipo de situação, de paragem, de pausa. Eu diria que esta é a carta mesmo do PUC, clicamos na pausa, deixa cá observar isto lá de cima, cá para baixo, para ver o que é que está acontecendo na minha vida e para perceber o que é que internamente eu tenho que fazer para vencer esta inércia, essa estagnação ou desmotivação. Então é uma carta que vos vai pedir coragem, vai-vos pedir essa observação. Pausem um momento, para quê? Às vezes até pode ser necessário retroceder, puxar um bocadinho atrás para depois conseguirem então dar um impulso maior. São fases necessárias para nós nos desprendermos de situações que são kármicas. E o que é kármico? São dificuldades da alma, não são predestinos. São, de facto, dificuldades que nós teimamos em não superar. E esta semana isto pode ser sentido por estes nativos. Então percebam que é isso que vocês precisam de ultrapassar. Não usem os mesmos métodos, não usem os mesmos padrões de comportamento, os mesmos padrões de sentir e os mesmos padrões de pensar sobre as coisas. É necessário, tal como a carta indica, mudar de perspectiva, ok? Parece que vocês podem ver as coisas sempre de cabeça para baixo e é importante que vocês vejam de uma outra forma. Então, coragem para fazer isto, mas é absolutamente purificador quando nós conseguimos, então, superar este processo. Ao nível amoroso, dentro de uma relação, pode ser, de facto, um período onde vocês sentem estagnação nas vossas relações ou estão esgotados, sobrecarregados com algumas situações ou precisam, de facto, têm dificuldade em dialogar e precisam, então, de mudar a forma como comunicam, a forma como se expressam, ou de fazer o outro entender que há necessidade, de facto, de ultrapassar algo e, portanto, é uma fase onde se aprende muito com as relações e, portanto, estes nativos têm que trazer esse aprendizado para dentro das relações, perceberem o que é que em si mesmos têm que transformar para conseguirem, então, ter uma relação mais favorável. Portanto, se estão a sentir um problema na vossa relação, saibam que é preciso que vocês sejam aquilo que querem para terem também aquilo que querem. Então essa transformação será fundamental para vocês desbloquearem situações do ponto de vista amoroso. O passado pode mexer muito com o vosso presente e, portanto, é preciso que resolvam o passado para que no presente vocês modifiquem as situações e tenham uma vida mais plena. Isto faz sentido também aqui para os solteiros, que do ponto de vista do passado podem ser invadidos, digamos assim, por ex, por situações que de facto já estiveram lá atrás, ou lá está, ou mesmo processos de comportamento que teimam em manter. Então está na hora de vocês mudarem de perspectiva, mudarem de visão, tentarem perceber quais são as crenças que vos limitam, quais são os comportamentos que vos limitam. É um esforço necessário que vocês precisam de fazer e por isso é que é importante vencerem a inércia e motivarem-se para fazer esse processo. Ao nível do trabalho, pode ser aqui também alguma dificuldade em obter resultados rápidos, pode ser sentida também alguma estagnação financeira, alguma dificuldade, ou pode ser que vocês sintam que têm que renunciar a coisas que gostam para, no fundo, precaver, digamos assim, situações que têm a ver com a família ou com as vossas responsabilidades e isso também pode ser demovedor, pode-vos retirar motivação e energia.
É importante que vocês aceitem as coisas tal como elas são, mas ao mesmo tempo também criem aqui um processo de reavaliação. O que é que eu também posso fazer para trazer uma postura mais favorável para o meu mundo financeiro e para o meu mundo do trabalho? Então esta semana é importante que vocês deem aquelas autoestaladinhas a vocês mesmos e ir embora lá, tomar um banho, refrescar, criar disciplina, criar consistência na motivação e na proatividade esta semana, ok? Não se deixem de mover por bloqueios ou situações mais complicadas. Isto é passageiro, absolutamente passageiro. Para a semana já muda tudo. Ao nível da saúde, pode haver uma baixa do vigor. Vocês podem se sentir mesmo cansados, sobrecarregados. Até o corpo físico, não é? Parece não funcionar tão bem. O que é que devem fazer? Rotina de exercício físico é fundamental para vocês criarem então mais força interior, mais força também nos músculos, nos ossos, não é? Em toda a energia corporal, vai-vos ajudar de facto a ficarem mais fortes internamente e, portanto, praticar exercício físico é muito bom, não só para o corpo, mas para a mente e, portanto, esta semana vocês não devem deixar de o fazer e também fazerem coisas que vocês gostam. Podem estar a esquecer-se do lazer e do prazer. Incluam na vossa semana esses momentos que vocês gostam tanto, que vos fazem tão bem. Às vezes pode ser ir cuidar das plantas, ir praticar natação, dar uma caminhada, algo que de facto vos ilumine. Esta semana tem que ser introduzida, não se esqueçam. Então, para os nativos de Escorpião, carta de Tarot enforcado e a energia da desmotivação. Vamos agora para Sagitário. Sagitário tem a carta de Tarot, a Rainha de Ouros. A Rainha de Ouros traz a energia do conforto. É uma semana muito positiva para estes nativos neste aspecto. Vão saber usufruir também daquilo que são as benesses da vida. Vão trazer mais conforto e mais estabilidade para a sua vida. A propósito também aqui de uma atitude mais prática. Vocês vão conseguir gerir muito melhor o vosso mundo interior e isso ajuda-vos a gerir o mundo exterior. Ao nível amoroso, há um ganho de autoestima e de autoconfiança esta semana que vos dá até uma espécie de beleza acrescida. Que também será notada, portanto vão estar mais magnéticos, mais atraentes, mais com sex appeal mais também sublinhado e portanto vão melhorar as vossas relações sob o ponto de vista físico, não é? Da intimidade, promovendo mais fertilidade nas suas relações e às vezes pode querer dizer também isso, de vocês fazerem um projeto a dois, de algo que também traga mais expansão da própria relação. Pode ser uma união, pode ser ter mais filhos, pode ser começar a constituir família, ou somente pode ser um projeto a dois que vocês vão fazer e que vai nutrir muito bem a vossa relação. Quem não está numa relação tem aqui então muita capacidade de sedução e de conquista. Esta semana também não passam despercebidos e, portanto, há grandes chances de atraírem alguém para o mundo amoroso. Ao nível do trabalho, aquilo que se sente mais com esta energia é de facto esse sentido prático. Vocês conseguem fazer várias tarefas ao mesmo tempo, estão muito versáteis, estão com esse sentido prático de utilizarem, mesmo que poucos recursos, vocês conseguem multiplicá-los, não é? Estão muito férteis na criatividade, na relação com os outros, terão excelentes relações públicas, portanto a comunicação também está boa e isso traz aqui grandes vantagens no mundo financeiro e profissional e, portanto, esta semana vocês trazem mais segurança, mais conforto e mais estabilidade financeira. Ao nível da saúde, há aqui, sobre o ponto de vista físico, maior atenção ao corpo e, portanto, vocês estarão mais empenhados em cuidar do mesmo, seja com atividade física, seja com tratamentos de beleza, de aparência. De facto, é aqui uma fase onde vocês também podem olhar mais para esse tipo de terapias que nos ajudam a ser mais autoconfiantes e a ter mais autoestima, porque esta semana será aqui um ponto a vosso favor e que vocês também querem estimular. Então, para os nativos de Sagitário, carta de Tarot, Rainha de Ouros e energia do conforto. Assim é. Agora vamos para Capricórnio. Capricórnio tem a carta de Tarot, o Valete de Ouros, e o Valete de Ouros traz a energia da novidade. Esta é uma semana onde estes nativos, de facto, vão abrir portas. Novidades devem acontecer esta semana. Vocês devem estimular algo novo para a vossa vivência. Dentro de uma relação que já existe,
é trazer uma nova atividade, é trazer um novo entusiasmo, é surpreender os vossos parceiros ou parceiras com algo diferente que estimula a vossa relação. Saiam da rotina, é absolutamente necessário e será extremamente benéfico. Quem não está numa relação, grandes oportunidades ou boas oportunidades vão surgir nesse campo. É preciso que abram os olhos, saiam de casa, convivam, conheçam pessoas, façam convites, tomem iniciativas. Portanto, se alguém está nesse ponto de querer, então também é preciso, querer é poder, façam acontecer. Ao nível do trabalho, também aqui portas se vão abrir, fiquem atentos, porque às vezes estamos muito focados em alguns resultados e parece que ficamos desatentos ao que acontece à nossa volta. Prestem atenção ao que se passa à vossa volta, prestem atenção até a pequenos sinais que vos estão a indicar caminhos. É de facto uma fase onde vocês têm ou devem expandir-se mais, um novo negócio, um novo projeto, uma nova parceria, um novo conhecimento, uma nova ferramenta, uma nova estratégia, de facto vai surgir para incrementar o vosso mundo financeiro e profissional. Então fiquem atentos e abram os braços e a energia a isso. Ao nível da saúde, é preciso não serem sedentários. Portanto, não sejam sedentários, pratiquem atividade física, alimentem-se bem e estejam em contacto com a natureza. Isso vai ajudar-vos a ter boa energia. Então, para os nativos de Capricórnio, carta Tarot Valete de Ouros e a energia da novidade. Desejo então uma ótima semana para todos vocês, uma semana onde possam estimular aqui os potenciais, minimizar os obstáculos e conseguirem todas as vossas superações. Para a semana voltamos. Até lá, um abraço carregadinho de boa energia.